Nós vamos refletir na palavra de Deus. Eu termino um pouco mais cedo hoje a reflexão, que nós temos alguns assuntos a tratar sobre conversão e etc. Então nós vamos começar agora e terminar um pouquinho antes do normal, para que haja tempo para as atividades que teremos este final de semana. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 7, versículos de 15 até 23. Mateus 7, de 15 a 23. O tema destas reflexões são as palavras de Jesus Cristo no livro de Mateus. Palavras específicas ditas pelo Senhor no livro de Mateus. Vamos ler esse texto e depois vamos parar em alguns dos versículos. Diz assim o versículo 15: Acautelai-vos, ou tende cuidado, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas de espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, 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 não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta é a porção para refletirmos hoje. Palavras de admoestação. Palavras do Senhor Jesus Cristo de alerta. Vivemos hoje uma realidade em que essas palavras aqui, essas mensagens aqui, são perfeitamente aplicáveis. A tônica daqui é cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos ensinadores, cuidado com as falsas igrejas. Esta é a tônica de hoje e da realidade que nós vivemos hoje. Não precisa ser teólogo, não precisa conhecer os originais da Bíblia para chegar à conclusão que esta mensagem tem aplicabilidade para os nossos dias. Quem de nós já não esteve frente a frente com um enganador, com um disfarçado, com um que parece, mas não é? Quem de nós já não foi vítima até de enganadores, parecendo ovelhas, mas com atitudes completamente diferentes? Porque vivemos hoje a época do disfarce.
época em que o disfarce e o engano tomou uma forma volumosa. Ultimamente, então, de uns certos 2 anos, talvez, para cá, que surgiu uma tal de fake news, que até 2 anos atrás essa palavra não era muito falada. Eu não tinha tanta familiaridade com essa palavra, mas hoje fake news está muito comum. Falsidade, dificuldade de se separar uma coisa da outra. Uma das coisas mais perigosas que pode acontecer para um organismo, seja ele espiritual, social, empresarial, é quando esse organismo é minado com pessoas enganadoras, pessoas falsas, pessoas que a gente pensa que está convivendo com uma pessoa e é outra. Pessoas que se vestem como tal, fala como tal, mas não é o tal. Pessoas que parece que têm uma facilidade de disfarce. Vivemos numa época de Hollywood, vivemos numa época de investimentos caríssimos em teatros, em personagens. E hoje, quanto não se gasta hoje com filmes, com teatros, com peças, e tudo isso não passa de disfarces. Percebe-se uma peça cultural, uma peça cinematográfica, uma cidade montada com propósitos de cinema, e se não tiver uma facilidade de separar, a gente pensa que está vivendo aquela época que a coisa aconteceu. Porque é uma imitação tão completa que você fica pensando, como que é, hein? Esse pessoal é dessa época ou é daquela época? Esse pessoal que está atravessando o Rio o Mar Vermelho nesse filme é da agora ou é daquele tempo? Faz confusão se a pessoa não tiver muita informação e não tiver muita estabilidade para tirar o que é montagem, tirar o que é disfarce, tirar o que é aparente, o que é personagem, termina acreditando em muita coisa, pensando que é verdade. E essa é a época que nós vivemos. E aí a gente sofre muito com isso, porque quando isso entra para a área espiritual, o prejuízo é sério, porque não dá para brincar, não dá para fazer de conta, quando a realidade é eterna, quando as coisas com que nós estamos trabalhando são coisas eternas, são coisas que não são desta vida, e podemos brincar e perder a oportunidade de nos envolver com o real, enquanto estamos envolvidos com o fictício, com o fake, com o disfarce. É o mundo que nós vivemos, irmãos. O mundo que nós vivemos é esse. E isso tem atrapalhado muita gente, porque tem tanta gente que se alimenta do falso e perde o apetite pelo verdadeiro. Tem tanta gente que se impressiona com o falso. Uma pessoa que não tem muita clareza ou que não conhece muito do que é leite e bota uma panela, um caldeirão grande de 3, 4 litros de leite no fogo, muito espaço ainda,
caldeirão para 10 litros, bota 3 litros de leite e põe para ferver, a pessoa que não tem muita noção vai ficar feliz quando, de repente, ele percebe que o caldeirão está enchendo e o leite está subindo. Ele fica impressionado, porque está multiplicando rápido, multiplicando muito rápido. E se ele se impressionar e começar pensando que pode passar para outra vasilha enquanto está enchendo, para não derramar, e vai passando, logo cedo ele vai descobrir que a maioria daquilo ali é apenas espuma e que não é leite coisa nenhuma, e quando desliga o fogo, cai lá para a realidade é outra. E na vida também é assim. Tem pessoas que avançam na aparência e, às vezes, fortalecidos por cultura cinematográfica, por literatura. A literatura é muito importante, desperta o prazer pela leitura, facilita a interpretação, mas tem muita gente que viaja na literatura de forma muito estranha. Tem gente que na literatura sai beijando boca de sapo até acertar com um que transforma em príncipe. Beija sapo, beija, beija, até achar um que se transforma em príncipe. Porque a peça literária conta isso com a realidade tão grande que alguns acham, sabe que isso é possível? Então, imagine na nossa realidade de vida, se a gente não souber ou não nos dedicarmos a separar o que é real, o que é espiritual, o que é eterno e o que é desta vida, a gente pode terminar gastando muito tempo com aquilo que é de somente importância. Ao invés de nos dedicarmos mais com aquilo que é eterno, terminamos nos envolvendo mais com o aparente. Isso dá problema sério. Quantas pessoas que são enganadas pelos olhos, pelo que veem, porque o que vê é tão parecido com o verdadeiro, que você diz, não, isso é de Deus. É Deus que mandou para mim. Quantos jovens, moços e moças, sem muita experiência da vida, porque experiência é diferente de conhecimento, é diferente de cultura. Às vezes a gente lendo muito e fazendo cursos adquire algum conhecimento, mas a experiência é um dia atrás do outro, não tem jeito. Não existe curso de experiência. Fazer um curso de 30 dias de experiência para se tornar experiente na vida, não existe. É um dia atrás do outro, em todos os sentidos da vida. Até na vida ministerial é assim. Você vai encontrar na Bíblia algumas declarações assim, como por exemplo, e Eliseu deitava água na mão de Elias. Eliseu era a pessoa que colocava água na mão de Elias, nas mãos de Elias. Está escrito na Bíblia. Tinha água encanada e o ajudante do profeta botava água nas mãos do profeta, para o profeta lavar o rosto. E esse menino, ou esse jovem, esse servo, esse filho de profeta, assim chamado, muito embora não fosse filho congênito, mas era aluno, ele aprendia assim, com uma pessoa com quem ele ia convivendo para aprender. E isso ia dando para esse jovem experiência. Mas com o passar do tempo, a fantasia, a aparência,
O disfarce tomou forma e substituiu a realidade para alguns. E muita gente embarca numa canoa furada, como se diz aí, por causa da aparência, por causa da voz mansa, por causa da voz impostada, por causa do sorriso de relações públicas. Porque tem gente que faz curso de relações públicas que você diz assim, mas que sorriso real. Mas essa é a verdadeira expressão da sinceridade. Nunca alguém sorriu para mim com tanta sinceridade. Irmão, aquilo ali está morrendo de raiva porque você está ali, chegou, faltando 10 minutos para a hora do almoço, mas ela te recebe com aquele sorriso, porque ela fez curso para isso, ela ganha para isso. E quantas pessoas que embarcam nisso aí pensando que é a realidade? Na verdade, não é nada disso. Nada disso. É só a aparência. E aqui, hoje, o Senhor está nos advertindo sobre esses disfarces. Está dizendo aqui que o falso vem disfarçado, o exterior disfarçado de ovelha, mas o interior é de lobo. Olha, ovelha e lobo são animais completamente antagônicos. Um devora o outro. Não dá para ficar juntos. Acho que só no dia do milênio, que uma ovelha vai comer junto com o lobo. O lobo vai deixar de ser carnívoro, o boi, o leão vai comer palha junto com o boi, mas enquanto não houver essa mudança, não tem jeito, são um querendo devorar o outro. Mas o lobo se disfarça de ovelha e se envolve no meio das ovelhas, e daí a pouco, não é que a ovelha está chamando o lobo de coleguinha? Está achando que ele é realmente uma boa ovelha? Então, irmãos, estas admoestações são fundamentais para fazer a gente ser crente na época que nós vivemos, para não ser enganado, para que se possa vigiar e possa ter um pouquinho de desconfiança. Tem aquele que aprendia a crescer, descendo, subir, descendo, não tem ensino. Eu acho que a gente precisava botar mais uma expressão naquele. Aprendi a confiar, desconfiando. Eu acho que é preciso botar mais um verso naquele hino, porque tem horas que não dá para confiar totalmente. Você tem que desconfiar em todas as áreas. E no ministério não é diferente. Você sabia que tem obreiro, com capa de obreiro, mas é pilantra de paletó e gravata? E sabe qual é o escudo desse pilantra? A Bíblia. A Bíblia. Como que isso é comum nos dias atuais? E acontece muito disso, mas acontece frequentemente. Você diz, não, pastor, isso é coisas lá do interior, lá do... Irmão, aqui, né, na capital da República, aqui nós vivemos, nessa igreja aqui, nessa igreja nossa aqui, considerada de pessoas esclarecidas, pelo menos nós nos consideramos esclarecidos. Não é que aqui tem investidas e mais investidas de falso obreiro? Investida e mais investida de pessoas com interesses que não são os mais cristãos possíveis? Pessoas que acham que estão enganando a tudo e a todos. Porque como a igreja não pode, às vezes, agir como uma autoridade seletiva policial, que ao perceber que a pessoa não está com boas intenções, bota para fora, a igreja não pode fazer isso. Nós não podemos botar ninguém para fora, a menos que esteja
provocando riscos, perturbando a ordem, a gente não pode botar para fora, porque a gente crê, a gente vive pela fé. A gente crê que uma palavra no finalzinho do culto pode atingir aquele coração e ela pode mudar de vida. Então não pode botar uma pessoa para fora. Mas tem momentos que você olha assim e diz: meu Senhor, eu te agradeço, porque aquele ali pode enganar a todos, mas a mim não enganou. Eu te agradeço porque tu me mostra o que, na verdade, o espírito dessa pessoa quer aqui dentro e veio fazer. E é assim. Nós não temos outra saída, a não ser essas orientações da palavra de Deus para não acreditar em disfarce. Não acreditar em tudo. Não dá. Porque tem gente que fala como pastor, anda como pastor, se veste como pastor, mas não é pastor. Não é pastor. Alguém quis fazer uma ilustração, eu li isso numa revistinha, há muitos anos, que um dono de rebanho de ovelhas estava percebendo que de vez em quando tinha uma ovelha morta no meio do rebanho e ele não sabia como era. Sangue chupado e a ovelha morta. E ele disse: mas como foi? Eu estou olhando aqui e não vejo. Aí ele disse: só tem uma saída. Eu vou subir na porteira, vou pegar um chicote, vou fazer que passe todas as ovelhas por mim. Cada uma que passar, eu dou uma lambada nas pernas dela com o chicote. Assim eu vou descobrir quem é o lobo que está aqui nesse meio. Porque a ovelha, quando ela apanhar, ela baixa a cabeça e vai e corre. Mas o lobo, na hora que o chicote bateu nele, ele voou na pessoa que batia. Fácil de descobrir. Fácil de descobrir. Porque o problema não é o exterior, é dentro. É dentro, meu irmão. Não adianta ter curso, não adianta ler muita Bíblia. E eu vou dizer com muito receio para que você não se ofenda. Não adianta orar muito. Você diz: é a primeira vez que eu ouço um pastor dizer, porque no presente momento o que eu mais ouço é que a igreja precisa orar. Nós precisamos orar. Eu sei, eu também creio assim. Mas não adianta orar muito se a natureza não estiver transformada. Não adianta. Não adianta. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, Nicodemos. Tudo começa com o novo nascimento, Nicodemos. Como quem diz assim: há momento na caminhada cristã que só uma nova natureza nos faz prosseguir. Porque senão a velha natureza vem à tona, não tem jeito. Então isso é sério. Olha o que diz em 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 1. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento, e inveja, e todas as murmurações. Isso é coisa de crente. Coisa de crente. Murmuração, inveja, engano, fingimento. Você diz: pastor, isso é coisa de crente? Coisa de crente que eu quero dizer, esse é o vírus que ataca crente. Que não ataca muito lá fora. Ataca mais dentro da igreja. Por isso que tem que congregar. Sabe que a congregação é uma oportunidade de mostrar quem nós somos? Sabe que congregando a gente consegue ser provado até no sentar na cadeira? Sabe que às vezes a gente senta na cadeira da frente e tem um que senta na de trás e fica assim, ó. E a gente quer adorar a Deus e ele está tuc, 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 tuc na cadeira da frente.
Aí você dá uma olhadinha para frente, ele para, daqui a pouco começa de novo. Pu, 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 pu. Sabe que tem essas coisas? Então, só congregando que a gente consegue. Aí você diz, eu não suporto. Eu saio logo de lugar e mudo de lugar porque eu não aguento. Pois é, meu irmão, mas é um teste. É um teste. Precisa aprender a suportar. Porque se você não aprender a suportar, você nunca vai ficar habilitado para isso. Não vai ficar habilitado para suportar. Então, é uma realidade que a gente não pode viver sendo enganado. Precisamos ter cuidado, porque o engano dura pouco, mas é frequente. Vez por outra a gente sofre com isso. E nós aqui, temos sofrido recentemente com um desses assim que acontece, que aparece por aí. E nada melhor do que dar para a igreja orientação sincera. Eu não sei qual dia que eu tenho com vocês com maior intimidade do que hoje. Eu não sei se algum dia eu tenho um culto com mais intimidade do que esse aqui, que mesmo as pessoas que porventura estejam nos visitando, não sejam membros daqui, estejam aqui conosco, para nós é um prazer, só que você é tratado aqui hoje como se membro fosse. Nós não vamos deixar de falar nossas verdades porque você está aqui, não. Nós vamos falar como se você fosse membro nosso, porque as nossas verdades para nós são importantes e são bíblicas. São bíblicas. Então, às vezes, a gente precisa vacinar o povo. E, ultimamente, nós temos, que eu digo, a igreja, por meu intermédio. Não sei como que as pessoas conseguem. Talvez seja pela internet, né? E agora, por exemplo, a internet joga até o templo. Sabia que a Escola Cantinho Cristão tem um sistema de propaganda que, se você entrar no seu computador e botar Escola Cantinho Cristão, você vai andar em todas as salas da Escola Cantinho Cristão, vai andar aqui no templo. Você vai seguir na seta, no seu computador, você vai andar tudo, vai ver todo esse ambiente aqui, vai na diretoria, vai na sala da coordenação, vai na sala de aula, você vai ver que toda a sala tem uma bandeirinha do Brasil, igualzinho está aí. Porque hoje a facilidade é muito grande, um pequeno programazinho que você compra aí baratinho, te dá essa possibilidade. E você conhece o ambiente para onde você vai. Antes de você chegar lá, você já conhece o prédio onde você está procurando. Então, por causa disso, eu acho que o povo conhece muito a igreja. E não há de ver que, daí a pouco, chega uma pessoa e chegou aqui já há 15 ou 20 dias atrás, com Bíblia, com gravata, com todo sotaque de pastor, mas que luta, viu? Que problema. Meu nome, sabendo que eu sou o pastor presidente, não sei quem falou para eles, e aí, a partir desse momento que ele me viu, eu era meu presidente, nunca tinha visto, nunca vi meu presidente para lá, meu presidente para cá. Na hora do almoço, sentou colado em mim, aqui na reunião de obreiro. Eu nunca vi. Aí, conversando comigo, tirou o celular, ligou para Madureira, falou com o filho do bispo lá em Madureira. Sei lá se falou, né? É tanto engano que eu nem sei se falou. Sabe com quem que eu estou aqui? Com o meu presidente, pastor Derival Lopes. Aí depois falou assim, pastor, ele mandou um abraço para o senhor conhece o filho do bispo, que é o pastor lá de Madureira? Eu conheço, há muitos anos, congregamos juntos, servo do Senhor, conheço. Mandou um abraço para o senhor. E eu pensando assim, meu Deus, o que eu arrumei hoje? Eu que nem sou chegado a essas coisas.
E isso me deu problema, porque de qualquer jeito ele queria pregar aqui. E até ontem ainda mandou. E toma-lhe mensagem, pedindo para pregar aqui de qualquer jeito. E a gente percebendo claramente que não é o caso. Não é o caso. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com isso, sabe? Porque vivemos nessa época em que as pessoas conseguem facilidade para tudo. Depois que inventaram lojas de alugar roupa de luxo, pronto, agora que não tem jeito mesmo. Você dá uma voltinha ali, você chega aqui mais bem vestido do que o presidente da República. Impressiona qualquer um. Quem conhece de marca de terno, já olha assim e já diz, não, esse terno aí é terno de R$25 mil, ou mais. Mas é alugou ali, só para impressionar. Então é preciso ter muito cuidado para não embarcar nesse negócio, porque senão dá problema sério. Olha o que diz o versículo 21 que nós lemos, o 21. Versículo 21, deixa eu ver se é o 21 mesmo. É, o 21. Não é o 21 que eu quero agora, não. Eu vou falar o 21, mas é daqui a pouco. Mas olha só, vamos aqui devagar. O modo seguro de identificar é pelos frutos, que trazem sempre a natureza da árvore que o produz. Os frutos trazem a natureza das árvores que os produziram. Não tem outro jeito. Se o pé de abacate, pode ficar tranquilo. Pode não ter abacate agora, mas é um abacateiro? É. Então pode ficar tranquilo, vai dar abacate. Porque a natureza daquela planta produz aquele fruto. Isso é uma tranquilidade. Por isso que o Senhor disse aqui, que a forma de conhecer é pelo fruto. O modo seguro de identificar essa questão de falsários é pelos frutos, que trazem sempre a natureza da árvore que os produz. Olha Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, quando a gente mostra nossas obras, nós estamos dizendo quem somos. É por aí. Não tem outro jeito. O que nós fazemos marca quem nós somos. O que nós passamos fazendo por onde vamos, deixa a nossa marca de quem nós somos. É através das nossas obras que nós mostramos quem nós somos. Nós não temos luzeiros, nós não temos chapeuzinho de luz, não temos. Nunca alguém andou aqui na terra com uma auréola de luz na cabeça. Eu acho que nem Jesus não tinha esse destaque. Nem Jesus não tinha. Se fosse assim, era muito fácil para o Zaqueu conhecer Jesus, mas ele não sabia quem era Jesus. Ele ficou olhando de cima da árvore para ver quem era Jesus. E conheceu quando Jesus parou e olhou para cima, falou o nome dele e mandou ele descer. Aí ele ficou sabendo quem era Jesus. Mas chapeuzinho de fogo, de luz, rodela de luz na cabeça, não tem. Não existe. Então são as nossas obras que mostram quem nós somos. É por aí.
O fruto vai além das palavras. O fruto é fazer a vontade do Pai que está no céu. Esse é o fruto que mostra quem nós somos. É por aí que nós devemos agir. Por isso, irmãos, que temos que ter muito cuidado no trato. Temos que ter muito cuidado na educação. Porque tem gente que sai das raias da santidade e desce para o nível da falta de educação mesmo. Tem gente que é mal educada em tudo que vai fazer. E esquece que educação cabe até na santidade. Um santo mal educado, parece que não pega bem, né? Fulano é santo, mas é mal educado que só ele. Fulano é santo, mas tem uns hábitos feios. Parece que os nossos hábitos são incoerentes com nossa maneira de ser. Então, é muito importante que a gente cuide disso, porque as palavras, os frutos vão além das palavras. Vai além das palavras. Você pode falar uma coisa, pode falar 1000 palavras, e às vezes uma ação sua arrasta tudo que você falou. Você fica marcado não pelo discurso que fez, mas pela prática, pela maneira como se comportou. E a gente não precisa nem ir muito longe. É bom congregar por isso, porque congregando a gente vai se pulindo, igual o rio pule a pedrinha, que lascou lá da rocha e vai batendo uma na outra. Quando chega lá embaixo, tem pedrinha, rolicinha, bonitinha, de todo jeito. Mas ela não saiu, não tinha uma forma para ela. Ela saiu uma lasca de pedra que saiu, o raio bateu na rocha, saiu uma lasca de pedra, jogou dentro do rio, e essas lascas de pedra vão batendo uma na outra, batendo, chega lá tudo rolicinha, bonitinha. Por isso que é bom congregar, porque aqui, no congregar, a gente vai se batendo um no outro, e daqui a pouco a gente está liso, não fere mais. Mas é preciso congregar. É preciso congregar, é preciso trabalhar juntos. Às vezes é preciso até cozinhar junto lá na festa. Às vezes é preciso tocar uma barraca junto. Às vezes é preciso fazer parte de uma equipe que toda hora está pegando, um pega uma coisa do outro, pega uma coisa do outro, e toda hora está perguntando um com o outro. Durante uma hora de atividade, chama o outro 10, 20 vezes. Sabe que isso é um teste para paciência? Um teste para saber quem é quem? Sabe que nessas horas muita gente perde o certificado de cristão? Sabe que nessas horas muita gente bota pessoas da igreja para fora? Porque é aí que a gente vai conhecer. Eu fico pensando, será que Jesus precisava mesmo de 3 anos e meio aproximadamente com seus discípulos para formá-los, para ensiná-los? Será que Jesus não tinha uma pedagogia especialíssima do céu para transformar, um toque de dedo, transformar todo tipo de obreiro que ele precisasse, o mais paciente, o mais espiritual, o mais competente, o mais perspicaz? Será que ele não tinha poder para isso? Tinha, mas ele não fez assim, ele foi pelo caminho normal, sentando e levantando, andando e sentando, multiplicando o pão, atrasando o almoço, chamando para comer sem saber o quê, mandando os discípulos dar comida para não sei quantas pessoas, 5.000 ou mais,
no meio do deserto, dá-lhe voz de comer, para ver como que eles se comportariam. Foi assim que Jesus preparou seu povo. E às vezes a gente queima o pavio rápido. Queima rápido. Porque às vezes a gente está já no último registro de tolerância. O último que me faz a pergunta, eu estouro com ele. Porque eu já estou quase estourando com meia dúzia lá para trás. Isso é o quê? Um comportamento que a gente mostra quem é cristão é nessa hora. Nessa hora. Sabia que quanto mais gritar, menos autoridade? Sabia que se você tem autoridade, você não precisa nem gritar? E é bem capaz que você não precisa nem anunciar que você está presente. A sua presença, mesmo silenciosa, se você é uma pessoa que tem autoridade, tem o reconhecimento e está no devido lugar, competentemente instituído, sabia que não precisa dizer, atenção, chegou aí, hein? Quem manda aqui sou eu. É bom saber disso. Não, irmão, não precisa isso. Não precisa isso. Se você precisa chegar a esse ponto, você já se desgastou bastante. É preciso saber conviver com todo tipo de pessoas e é preciso marcar a presença pela sua natureza transformada, pelo seu exemplo de vida, pela graça que Deus te dá. É tão bom quando isso acontece, irmãos. Agora, infelizmente, não é muito fácil. Porque, sabe por quê? Porque o adversário é intruso. O falsário, o mestre da falsidade, não respeita limites. Você já percebeu o tanto que o diabo é metido, intruso, penetra, entra onde não foi chamado? Viu lá no livro de Jó? Os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. Não sei onde foi aquela reunião. Provavelmente nos céus, talvez, não sei aonde, no espaço sideral. Deus não estava em corpo humano. E não é que ninguém detectou a presença do inimigo, só Deus que detectou. Deus disse assim, olhou assim e disse, de onde vem? Como quem diz, o que está fazendo aqui? De onde você vem? Então, é por isso que nós precisamos ter graça de Deus, porque o inimigo não nos respeita pelo tempo de crente, nem pela carteira que a gente tem no bolso, nem por nada, irmãos. Ele intromete-se para perturbar a nossa paz. Então, o crente precisa muito de estar na presença de Deus, se alimentando, pedindo graça, porque senão ele pode entrar entre o marido e a mulher e fazer um tremendo de um arraso. É sério isso. Olha só. As obras falam mais do que as palavras. As obras falam mais do que as palavras. Alguém disse, o que tu fazes fala tão alto que não me deixa ouvir o que tu dizes. As tuas obras faz tanto barulho que abafa as tuas palavras. Pastor Acácio, que já dorme no Senhor, foi quem fez meu casamento e quem me levou lá para ser ordenado a pastor, para o pastor Paulo Levas Macalão colocar a mão sobre minha cabeça, o que eu tenho isso um destaque de muita honra. O pastor Acácio pregava para nós e ele contava muita experiência, o gaúcho, lá das Serras Gaúchas, viveu muito lá, foi na guerra. Ele disse que um dia ele
falou para nós lá na catedral que um homem estava pregando, mas com uma força tremenda, e pregando e dizendo: por quê? Eu estou calçado no Evangelho da Paz. E nisso ele estava vendo lá uma pessoa encostada na porta, e a pessoa acabou de entrar, bateu palma e disse: quem que está calçado no Evangelho da Paz? Você? Você está calçado na botina que você comprou emprestado, fiado lá, faz mais de 6 meses, até hoje não pagou ainda, disse que era 20 dias ia pagar, e até hoje não pagou. É nela que você está calçado. Que Evangelho da Paz, coisa nenhuma. Então vê que certas horas a gente, ficando calado, apanha menos, né? Sofre menos, porque quer pregar o que não vive. E nem todo mundo respeita paletó e gravata, não, hein? Tem gente que, quando vê a coisa muito fora do normal, termina dando a resposta na hora. Isso não é bom, mas acontece. O que fazemos? Lê o versículo 22 e 23 que nós já lemos aqui. Olha o que diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos maravilhas? Agora, olha essa reflexão aqui. O que fazemos em nome de Jesus? A glória é dele. Quantas pessoas que querem tirar proveito do que faz em nome de Jesus? Senhor, em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu fiz isso. Sim, daí? Qual o mérito que você tem? Se você fez em meu nome, meu irmão, o mérito é meu. Se você fez alguma coisa em nome de Jesus, você fez por causa do nome dele. Então não queira tirar proveito, não. Isso não te dá nenhuma empatia com Deus, porque você usou o nome dele, não. O nome dele é poderoso. É o nome dele que faz as coisas. Então, tem gente que acha que porque cura em nome de Jesus, porque prega em nome de Jesus, porque joga a semente e ganha alma, e aquela alma progride, e daí a pouco tem uma igreja lá, ele pensa que ele é o tal. Mas não é, irmão, não é em nome de Jesus. A glória é dele. A glória é dele. Então é muito importante observar isso, para que não tenha dificuldades aí. Quando não sabemos usar o nome de Jesus, temos problemas sérios. Quando praticamos o mal, demonstramos não ter a natureza de Cristo e, por isso, não somos conhecidos dele. Não somos conhecidos dele. O conhecimento é muito importante. Jesus disse: conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Eu chamo e elas ouvem a minha voz e me seguem. Mas o estranho elas não seguem, porque elas não conhecem a voz do estranho. Jesus estava se referindo a quê? Talvez um aprisco para 1000 ovelhas e cada pastor, 10 pastores, cada um com 100 ovelhas, deixa lá naquele aprisco à noite, um muro alto, bem grande, no deserto, um único pastor tomando conta na porta do rebanho, na porta do aprisco, e os pastores vão para casa. E aquele rebanho dorme ali, fechado naquele aprisco, sob o cuidado de um único porteiro. E quando chega o dia de manhã cedo para pegar as ovelhas, cada um chama seu rebanho.
Cada um tem 100 ovelhas ali. Ele chega na porta, o porteiro identifica que é realmente um que tem ovelhas ali e diz, pode chamar as suas. Ele sobe no lugar mais alto lá dentro do aprisco e chama. As ovelhas estão deitadas, outras estão ruminando, outras estão acordadas, outras estão dormindo. E ele chama. Na hora que ele começa a chamar, as ovelhas daquele pastor, só as dele, levanta, se estica, e a maneira que ele vai chamando, elas vão saindo. Ele vai contando, quando deu a 100, pronto. Ele vai na frente e elas vão seguindo. Isso é comum. Aí Jesus pegou esse exemplo para dizer, crente me segue não pelos olhos, me segue pela orelha, pelo ouvido, ouvindo a voz do pastor. Então, é muito importante quando a gente não se deixa levar muito por aparências, por coisas moderníssimas da época. Isso é muito importante, viu? Quando praticamos o mal, demonstramos não ter a natureza de Cristo. E por isso não somos conhecidos dele. Isaías 59, verso 2, diz assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É o mesmo que Jesus disse que no dia final, ele vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Crente tem que ter um sismógrafo funcionando, hein? Funcionando. Não tem como não errar, não tem como, às vezes, não cometer deslizes, porque estamos nesse corpo, nesta vida, mas é preciso estar atento para que não vá sedimentando coisas erradas na vida. Daqui a pouco estamos perdidos dentro de casa, igual a dracma da mulher que tinha 10 e perdeu uma. Perdidos dentro da igreja, perdidos dentro de casa, porque fomos nos tornando ouvintes da palavra e não aplicamos aquilo que ouvimos. Que Deus nos ajude, irmãos, porque naquele dia não dará para consertar nada, viu? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Aí você diz, não é possível. Não me conheceu? Mas eu era que estava cantando mais alto lá na igreja. Lembra que chocalho maiorzão que tinha era o meu. E tu diz que não me conhece, Senhor. Não vos conheci. Então, irmãos, é sério. A gente brinca, mas é sério. Nossa caminhada aqui é um constante curso, uma constante preparo. E o pior de tudo é que quando a gente menos espera, o médico diz assim, por que não veio mais cedo? Por que não veio mais cedo? Olha, só te dou 2 meses, viu? Pela situação que está aí, metástase para tudo quanto é lado, talvez 2 meses é o máximo que eu te dou. Não estou sentindo nada, pois é. Não está sentindo nada, mas chegou de vez. Quem é que está livre disso? Me conta aí. Quem é que está livre? E aí não dá mais tempo de sair. É tanta coisa que você tem anotado que tem que consertar com fulano, tem que consertar com ciclano, tem que consertar. Mas agora, o problema agora não é conserto mais. O problema agora é hemodiálise todo dia. Ou então, como é aquele negócio que faz para que caia o cabelo? Quimioterapia e não sei mais o quê. Isso tudo está na frente. Está na frente. A partir daí, agora, a prioridade da vida é outra. Não dá tempo.
Então vamos andar juntinho, vamos nos consertar com o nosso irmão, não vamos guardar rancor um do outro, vamos ver como a gente fala com o outro, vamos aprender que o trato é importante. O trato não é cumprir o que fala, que eu estou me referindo, é o trato no sentido da a polidez para tratar, para falar um com o outro. Não é porque nós somos irmãos que não precisamos tratar os outros com fineza. Não é porque somos irmãos que temos que tratar com casca e tudo. Educação e santidade. Não está escrito, não, na Bíblia, não. Mas se eu fosse escrever, eu botaria: educação e santidade andam de mão dadas. Mas quem sou eu para querer escrever mais nada além do que já está escrito? Quero escrever nada. Muito bem, vamos encerrar.